Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Alizon, do nono ano. Seguinte, hoje eu vou, nesse vídeo, né, explicar o conteúdo da semana 3, né, do PET 1. Como de costume, né, vamos olhar o que o PET traz de informação e a partir dele, né, eu vou fazer algumas indicações e vou explicar o conteúdo. Seguinte, aí, né, o PET semana 3 tem um pequeno texto aí narrando, né, alguns fatos importantes sobre o processo de independência da América Espanhola, que eu sugiro que vocês leiam, né? Mas é um texto bem pequeno, né? Depois já vai para as atividades. A gente vai fazer a explicação, né? Eu vou fazer a explicação a partir de um material que vai estar disponível para vocês no Google Sala de Aula. Peço, né, para quem ainda não está se habituando, não se habituou, né, não utilizou ainda essa plataforma, que passe a utilizar, porque a gente cada vez mais vai utilizar ela, né, e ao longo de algumas semanas a gente vai utilizar exclusivamente essa plataforma, né? A gente não vai utilizar mais os grupos do WhatsApp. Então é importante que vocês se apropriem para que não perca, né, nada do que vai ser postado, né? Não perca nenhum material que a gente vai estar utilizando para vocês. Seguinte, o tema de hoje, né, dessa aula, né, da semana 3 do PET 1 é a independência da América Espanhola. Antes de falar especificamente do processo de independência, vocês têm que perceber, né, ver, né, o que é a América Espanhola. Conforme vocês sabem, a América do Sul toda, né, com exceção do Brasil, fala espanhol. A América, né, que a Espanha colonizou, ela vai desde a América do Sul até lá, parte, né, da América do Norte, né? A Espanha, ela tá praticamente, né, no continente, na parte norte do continente. Isso, né, esse território a gente chama de América Latina. Desde do México, né, até o restante, né, para baixo das Américas, a gente chama de América Latina. Então vocês vão observar aí que todos os países, praticamente todos os países da América Latina, né, eles foram colonizados pela Espanha, com exceção do Brasil, que está no mapa em branco aí. Como que era a organização política administrativa que a Espanha fazia? Eles se organizavam em vices-reinos. Nós tínhamos, né, 4 vices-reinos e 4 capitanias gerais. Nós vamos ver que ao longo do processo de libertação desses países, né, esses vices-reinos e essas capitanias não necessariamente se tornaram países com unidade territorial. Houve uma fragmentação, no caso, né, das independências da América Espanhola, diferentemente do Brasil, né, que se tornou um único país. A gente vai entender isso melhor ao longo desse vídeo. Então vocês estão vendo aí as colônias, né, da América Espanhola. E como que estava organizado? Basicamente, em todo aquele território, nós tínhamos esses grupos sociais aí. Os chapetones, crioulos, mestiços, os indígenas e os africanos, que estiveram na condição de escravizados. Quem que são os chapetones? Os chapetones são os privilegiados, né? São os colonos que tinham nascido na Espanha, mas que estavam aqui exercendo algum tipo de função na administração colonial. Nós temos também os crioulos, que também pertencem à elite, só como uma elite local. Eles eram filhos diretos, né, dos espanhóis, com os próprios mestiços, né, os crioulos, ou com os africanos, né, escravizados. Nós temos os mestiços, que eram filhos de espanhóis ou de crioulos com índias ou africanas. Nós temos os indígenas, que é a maioria da população, e também os africanos que vieram para cá na condição de escravizados. Elite, nesse contexto, são os chapetones e os crioulos. Os chapetones são os espanhóis, nascidos na Espanha, que estavam aqui ocupando algum tipo de função, de cargo na administração colonial. Os crioulos são descendentes desses chapetones, mas que tinham nascidos aqui nas Américas e que também pertenciam à elite, só que eles eram elites locais, né? Eles não eram representantes diretos da coroa espanhola. Seguinte, então vamos entender, né, o que foi esse processo de independência, né, de autonomia das colônias, né, espanholas.
Primeira coisa, né? Eu destaquei alguns itens aqui que é a partir dele que a gente vai entender esse processo. Ocorre o processo de expansão napoleônica, né? Napoleão começa um processo de tentar conquistar praticamente toda a Europa. E em 1808 ele invade a Espanha. Lembrando que todo aquele território que eu acabei de mostrar para vocês, eles eram colonizados pela Espanha. Entretanto, quando o Napoleão destitui o rei espanhol, né, tira o rei espanhol do trono, ocorre uma confusão, ocorre uma bagunça, de certa forma, nas colônias espanholas. A quem que eu devo obedecer? Quem que é a minha metrópole? É a Espanha ou é a França, que naquele momento estava ocupando, né, o trono espanhol? Então ocorre uma confusão e isso favoreceu as elites locais, favoreceu a elite crioula. Por quê? Eles exerceram certa não, autonomia de maneira bastante significativa, autonomia comercial. O que é isso? Eles puderam vender diretamente seus produtos para outros países do mundo sem precisar de ter a intermediação da Espanha. Então essa autonomia comercial para eles foi bastante significativa porque eles não tinham interferência, não tinham que ter autorização da Espanha para isso. Então, nesse período aí de 1808 até 1813, as elites locais, né, as elites crioulas, tiveram bastante autonomia comercial. Então, isso favoreceu essas elites. Além dessa autonomia comercial, eles implementaram algumas mudanças, como, por exemplo, a instituição de universidades, né, algo que não era possível anteriormente. Além de todo esse contexto de ocupação da Espanha, nós temos também a influência das ideias iluministas, o processo de independência dos Estados Unidos, e também já havia anteriormente uma busca, né, dessa autonomia comercial. Então, todo esse contexto formam as causas do processo de independência da América Espanhola. Nós temos três grandes líderes desse processo. Três, não, quatro, né? O Hidalgo e o Morelos no México, o Bolívar na Venezuela e na Colômbia, e temos o San Martín no Peru, na Argentina e no Chile. Esses três líderes, né, são chamados também de libertadores, né? Eles são, em alguns casos, em algumas vezes, né, até mitificados, né, colocados como grandes heróis do processo de independência da América Espanhola. Em alguns aspectos, de fato, tiveram posturas heróicas, né, participações bastante significativas nesses processos. Nós vamos detalhar melhor agora nesta aula. Seguinte, o Hidalgo e o Morelos, eles tiveram participação significativa, né, no processo de libertação, de autonomia, de independência do México. Os dois eram padres católicos e eles fomentaram o processo de independência do México. Vale lembrar que desses três, né, desses quatro, melhor dizendo, né, no caso do México, nós temos uma tentativa de autonomia, uma tentativa de independência associado. Além da autonomia política e administrativa, nós temos também a busca de uma sociedade menos desigual, uma sociedade mais justa socialmente. Diferentemente dos outros líderes. Os outros líderes não necessariamente eles tinham essa visão de que a sociedade tinha que ser menos injusta. Então, no México, o Hidalgo e o Morelos, que eram padres católicos, tiveram participação, né, foram líderes do processo de independência do México. Lembrando que a independência, no caso da defendida pelo Hidalgo e pelo Morelos, era uma independência com igualdade social. Já o Bolívar, ele vai ser um dos líderes, né, um dos libertadores do processo de independência da América Espanhola. Ele, além de ser defensor dessa autonomia política e administrativa, ele também era defensor da República e do panamericanismo. O que é isso? Ele defendia que os países
da América Espanhola que eles se tornassem um único país. Da mesma forma como o Brasil, né, se tornou um único país, né, houve uma integração nacional, o Bolívar ele defendia que todos os países, todos os territórios ocupados colonizados, né, pela Espanha, que eles se tornassem um único país. E ele era defensor da República, isto é, ele defendia que os cidadãos desses países votassem, né, escolhessem quem seria o presidente. O Bolívar, né, ele tem participação nas lutas de independência da Colômbia e da Venezuela. Nós temos o último libertador, o último grande líder do processo de independência da América Espanhola, que é o San Martín, que ele, diferentemente do Bolívar, ele vai defender a monarquia. Isto é, ele vai defender que haja a escolha de um rei e que esse rei, né, ele seja o líder desse reino, que ele a sucessão, né, seja de maneira hereditária, né, como é nas monarquias, ou seja, de pai para filho. Vale destacar que não necessariamente ele é defensor de uma monarquia absoluta, mas o fato é que ele, por entender que numa monarquia é mais estável, né, o reino é mais estável, né, o país é mais estável, ele acaba defendendo esse tipo de governo, né, onde o rei, né, vai comandar o país, né, e vai haver a sucessão de pai para filho. Lembrando que não necessariamente uma monarquia absoluta. Ele vai participar dos processos de libertação do Peru, do Chile e da Argentina. O processo, né, de independência da América Espanhola, né, ele vai começar em 1808, em função de um contexto europeu, no caso a ocupação que Napoleão faz na Espanha. Ele inicia, né, em 1808 e eles vão se consolidar até 1830. Todos os países aqui, né, vou mostrar aqui novamente, todos os países da América Espanhola eles vão se tornar independentes nesse período, de 1810 até 1830, em função desse contexto de invasão de Napoleão, que favorece, né, a autonomia política e administrativa das elites locais e que acaba consolidando o processo de independência da América Espanhola com a participação desses três grandes líderes, né, desses três grandes libertadores da América Espanhola. Enfim, esse material vai estar postado para vocês, né, no Google Sala de Aula e também no grupo. Lembro mais uma vez que quem ainda não utilizou o Google Sala de Aula, que faça isso o mais rápido possível, porque a tendência é cada vez mais a gente utilizar exclusivamente o Google Sala de Aula. Enfim, um abraço e até mais.